Populi, onde a voz do povo é ouvida. Hoje estamos aqui com Leandro, desculpa. Estamos aqui com o candidato Leandro. Prazer. E Isaac. Prazer. Muito bem-vindos. Obrigado. Primeiro, antes de começar com a parte mais burocrática, política, queremos saber mais sobre vocês. Vocês podem contar um pouco da vida de vocês? Quem são vocês para nós? Bom, como as meninas já me apresentaram, meu nome é Leandro, sou candidato à presidência da República no ano de 2023 e eu vim de São Paulo, da periferia, sou alguém que conhece o povo, sou alguém que morou na periferia durante toda a minha vida e eu sou criado com a minha irmã, meus pais e a minha avó. Eu morava no Grajaú, aqui na Zona Sul. Eu estudei no Colégio Adventista, completei o meu ensino médio lá e eu fui uma pessoa que fiz as minhas faculdades fora do país. Eu tive o apoio do meu candidato Isaac e Fizemos faculdade junto, a inclusive. gente fez faculdade junto, a gente seguiu esse ramo. Sim. Eu sou uma pessoa que vem de muitos trabalhos na política, eu vim como deputado e senador e fui promovido, fiz muitos projetos, tenho projetos aprovados, tenho sanção para falar que eu estou pronto para o cargo e acredito que com as minhas propostas e com a ajuda do povo eu vou conseguir fazer um bom mandato e uma boa eleição para todos. Incrível. Nossa, é bom saber que tem alguém candidato à presidência que veio do povão, né? E a gente... Você quer deixar o seu Instagram, do seu partido? O nome do meu partido no Instagram é PCC57. Calma aí, corta essa parte aí. Eu esqueci o nome do partido! Tem uma caneta aí, tem uma caneta. 57.pcc, cara. É 57.pcc em todas as estações, todas. Todas nenhuma. Letícia, antes de fazer as perguntas, Fala que é 5-7 tá na mesa também, só pra fazer uma coisinha, tá? Vote 5-7. Perguntar sobre o plano de governo. Você vai responder? Eu só complementar. Beleza, complementa. Só um código. Mas tá tudo certo. Tudo certo? Só o fly mesmo é o Leandro, né? Então, você tá aqui só pra descontrair, né? É só pra dar uma pessoa. Só um charme, né, mano? Um charme. Só uma pessoa a mais. Peraí, só. Assim, a gente vai fazer tudo direto, não vai cortar nada, beleza? Só vai comer por cima. Ah, que legal. Vai ter um corte muito gostoso ali no meio. Não vai ter corte. Vai começar tudo de novo então? Não. Só a tela preta, só. Foi direto. A tela preta e branca. Cuida. Eu voltaremos em breve. Cuida aí, né? A gente só coloca alguma coisa por cima e a gente coloca uma música. Isso daí vai pro primeiro de muito, provavelmente. Leandra! Sem pressa, tá? Sem pressa, mas é pra hoje. Amigo, eu não me sinto com pobre, eu tenho fobia. Amigo, Ai, que pena. Tá gravando. Tudo nosso? ainda tá gravando, tá? Sem corte. Sai em frente da esquerda? Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo do Instagram, tá? Vai ter o corte, né? Aí você vai colocar tipo. Não sei. Aí é com a edição. Bom saber que tem um candidato à presidência que veio ali do povo mais humilde, algo mais humilde. Você gostaria de deixar o seu Instagram para o pessoal seguir? O Instagram do meu partido é 57PCC, Partido Crescimento Capitalista. Nós temos 50 desafios e 57 soluções. Uou. Essa ideia veio sua ou veio dos seus colegas de trabalho? A ideia inteira veio da minha comissão de trabalho, do meu partido, do meu conselho, com a ideia do meu vice. A gente chegou a esse acordo e colocamos o nome do partido de PCC, Partido Crescimento Capitalista. Tá, vamos começar com as perguntas, né? Primeiramente, queremos saber sobre como você vê o cenário econômico do Brasil atual,
comparado ao exterior? Estamos mais atrasados que eles? Ou o que você pensa sobre isso? Bom, eu penso que o Brasil, ele é um país onde nós somos o número 1 na agropecuária e principalmente para países de fora. E como que um país, ele está em primeiro nesse ramo e a gente está muito atrasado no quesito dinheiro, no quesito moeda. Por que a nossa moeda ela é tão desvalorizada no nosso país e para a gente poder comprar produtos do exterior, a gente paga uma fortuna, mas a gente vende a preço de graça, como dizem por aí, preço de banana. Eu acho que o nosso país ele precisa de um gerenciamento de impostos, onde a gente precisa regular o nosso dinheiro e valorizar mais a nossa moeda. E para valorizar a nossa moeda, acho que a gente precisa valorizar o nosso produto interno bruto, porque a gente tem um produto, a gente tem agropecuária, a gente é dono dos primeiros negócios vendendo para pessoas, para os países de fora, como China, Estados Unidos, no valor da moeda deles. E a gente, para valorizar isso, a gente precisa aumentar o valor dos nossos trabalhos. E acredito que com isso o Brasil vai evoluir, e assim vai valorizar a nossa moeda e o nosso imposto vai abaixar. E eu acredito que porque o país tem tanto imposto, porque a nossa moeda não é valorizada para fora. E a gente compra muito de fora e vende barato. Eu acho que a gente precisa gerenciar nossos impostos nesse quesito. A gente estava dando uma olhada assim no seu plano de governo, né? Que você gostaria de investir em mais fontes de petróleo, gás natural. Isso é tipo um plano assim para exportar mais essas coisas? Ainda falando da valorização da moeda que você disse agora? Eu acredito que o Brasil, nós temos uma das maiores indústrias de petróleo e desse ramo, que é a Petrobras. E nós precisamos, o povo brasileiro precisa investir nisso. A gente tem que, como eu disse, a gente precisa valorizar o nosso produto interno bruto, porque o país ele tem muitos recursos naturais. Nós, o povo brasileiro, o Brasil, a gente precisa entender o quê? O Brasil é um país que a gente exporta o petróleo para os Estados Unidos, eles compram da gente e a gente compra deles de volta. A gente vende barato e compra mais caro. E a gente precisa ter um gerenciamento, como eu falei, um gerenciamento dos impostos aí de novo. Por quê? Porque se a gente tem um produto que a gente consegue vender para eles de uma forma que, por exemplo, a gente vende para ele no valor da moeda dele, só que para a gente não volta um valor rentável. Então a gente precisa gerenciar o imposto. A gente precisa que o nosso produto consiga sair daqui e tenha para a gente também. Eu acredito que precisa de mais para o povo do que para fora. Países de fora eles têm a sua renda e eles não precisam da gente. É a gente que está necessitando do produto deles e a gente está tirando da gente e mandando para eles. Acho que a gente precisa investir em fontes para nosso povo, para que não falte para a gente. E aí sim começar a comercializar os produtos de uma forma que a nossa moeda seja valorizada, de uma forma que a gente consiga alcançar a nossa meta no final do ano. Tem alguma consideração? Não, só complementar que vamos investir nessa parceria com outros países, né? Não vamos entrar com outros países, não vamos entrar em nenhuma briga, entendeu? Somos um partido que vai buscar realmente essa parceria para um ajudar o outro e sempre valorizando os nossos produtos naturais, nossos produtos daqui. Outra das propostas de vocês diz respeito à redução de impostos para as empresas, visando estimular o investimento. Essa medida vai abranger a entrada de empresas internacionais ou entraria apenas na capital própria mesmo? Bom, em quesito de impostos internacionais, como você disse, o que eu acho? O Brasil hoje a gente tem um problema com taxação, tanto dos Correios, tanto de muitas outras empresas. O que acontece? Com isso, a gente pode reduzir os impostos, por exemplo, a taxação. A taxação é algo que ocorre quando você faz uma compra na internet, com Correio, seja em Shopee, Shein, essas coisas. Todos esses meios de comunicação e que a gente compra. Por exemplo, quando você compra um produto que ele vai vir de uma loja que exporta, essa loja possivelmente ela vai ser taxada.
E a taxação, ela é um imposto que não vai para a loja. E ela é cobrada do cliente. A gente precisa reduzir esses impostos. Por que que a gente compra produto de fora e vende aqui com um valor absurdo? Porque a taxação, ela é cobrada dentro do valor do produto. A gente precisa que essa taxação, esses tipos de impostos sejam reduzidos. Para a gente poder... Por que que você compra um carro e se você financiar ele, por exemplo, em 10 anos, você vai pagar 2 carros? Os carros hoje no Brasil não são fabricados no Brasil. Tem empresas que não são fabricadas, eles vêm de fora. Isso é o problema dos impostos. A gente paga um imposto muito alto porque a nossa moeda não está sendo valorizada. Então a gente precisa gerenciar o imposto tem que abaixar. A gente precisa que seja de uma forma econômica para o povo que caiba no nosso bolso. Por exemplo, hoje um carro popular você não consegue comprar ele se você ganhar um salário mínimo. Aí entra a questão do salário mínimo ser regulado da forma correta. Se o salário mínimo ele fosse regulado da forma como os produtos são caros, eu acho que ninguém passaria necessidade. Se ele tivesse no valor, como as coisas são caras, como o mercado é caro, como produtos são caros, como coisas de casa são caras, como água e energia são caras, ninguém passava necessidade. Se ele fosse regulado dentro dessa matemática, a gente não estaria nesse problema de imposto. Mas o salário mínimo ele não tá nessa matemática. E isso outros países conseguem fazer. Se você pegar o exemplo de fora, tem países que o salário mínimo a pessoa consegue viver super bem ainda. Eles vivem bem. Por que no Brasil a gente não consegue colocar isso? Por que o salário mínimo lá é valorizado? Por que as pessoas ganham bem com o salário mínimo? Eu acho que a gente tem que fazer uma matemática e ser regulado dentro disso, o salário mínimo, com os impostos do Brasil. Com a redução dos impostos, o salário mínimo regulado, eu acredito que ele vai ser um valor justo para o trabalhador, para ele poder comprar o que for de livre escolha dele, sem precisar pagar durante anos e não conseguir o que ele quer, porque todo mundo merece aquilo que quer, né? Que você almeja tanto. Nossa, você tinha dito agora sobre o salário mínimo, né? E me veio a pauta agora na cabeça sobre algo mais do território nacional, né? Porque, assim, o desemprego tá muito alto, né? Tá muito grande. E o povo tá sofrendo. Porque se a gente já sofre com salário mínimo, imagina sem nem nada. Então, eu queria saber qual que é os planos de vocês para combater isso. O que vocês pretendem fazer? Bom, hoje no Brasil a gente tem esse problema com as pessoas com falta de emprego. O que acontece? Quando uma empresa, por exemplo, vou pegar aqui uma empresa de agropecuária. Uma empresa de agropecuária, ela precisa daquele serviço braçal, onde a pessoa tem que capinar lá e plantar. Hoje em dia estão sendo substituídas por máquinas. E aí, sendo substituída por máquinas, aquela pessoa que fazia aquele trabalho braçal, ela vai ser despedida porque a máquina vai substituir o trabalho dela. Mas com a criação de máquinas e o avanço da tecnologia, você vai precisar de alguém que opere a máquina, você vai precisar de alguém que crie, você vai precisar de alguém que saiba configurar e alguém que saiba manusear. Com isso, a gente gera outros empregos. Ele foi demitido, mas surgiu outras 5 oportunidades de emprego. E assim, eu acredito que nas empresas públicas, a gente deveria investir na educação de funcionários para que não aconteça esse caso dele ser demitido e que ele aprenda uma nova função, que seja manusear a máquina, ou configurar ela, ou criá-la. Eu acho que a gente precisa investir na educação e na capacidade das pessoas de desenvolverem outras atividades. Em postos de gasolina. Postos de gasolina no exterior, eles não precisam de um frentista. Aqui no Brasil a gente necessita de um frentista. E eu acredito que tem máquinas que são criadas para poder você fazer o pagamento e você abastecer da forma correta ali, sem ter o erro de acontecer algum tipo de furto ou tudo mais nesses tipos de ambiente. O que acontece? Frentistas, se eles perderem o emprego futuramente por conta de máquinas que vão ser evoluídas, eles podem trabalhar em uma forma de desenvolver aquilo que está dentro do trabalho dele. Acredito que a gente precisa desenvolver a pessoa e ter uma educação, implantar uma educação na pessoa para ela saber trabalhar com outros tipos de coisa. Não só ficar presa numa função. A gente precisa desenvolver isso como um país. O país precisa desse desenvolvimento, a gente precisa evoluir. O país não pode ficar para trás. Nós precisamos evoluir, a gente precisa investir
na educação das pessoas, não digo tipo educação como na escola, como a gente faz com adolescentes e crianças. Eu digo na educação, como eu posso dizer, uma educação trabalhista. É dessa forma que eu acho que a gente deve regular o desemprego, criando oportunidades e arrumando pessoas capacitadas para executar aquilo. Oferecer curso, algo do tipo? Eu digo não oferecer curso, mas as empresas públicas, por exemplo, no SUS. No SUS a gente tem enfermeiro, a gente tem especialistas. Para você virar um enfermeiro, o SUS, eu acho que, por exemplo, a gente precisaria oferecer para um enfermeiro, que pode ser, está perdendo emprego, uma especialidade para ele dentro daquilo, sem ele ter que sair do emprego e ter que correr atrás. Acho que a gente investe nas empresas públicas, eu não sei como as empresas privadas vão fazer, mas a gente pode implementar essa educação, de incentivarem as pessoas, de ensinarem elas dentro do trabalho um treinamento para aquilo, entendeu? Acho que assim a gente não acaba com o desemprego, e a pessoa não vai precisar sair do seu emprego para aprender outra coisa, e nesse tempo todo, como ela vai fazer para aprender? O que dinheiro ela vai saber? Então as pessoas precisam ter uma ajuda dentro das empresas públicas, e acho que isso é uma iniciativa que o meu governo vai fazer. A gente vai conseguir executar isso. Você diz bastante sobre como o mundo lá fora tem algumas prioridades e até vantagens considerando o Brasil. Você tem algum modelo do mundo lá fora que você usa como exemplo que você gostaria que o Brasil seguisse? Eu acredito que, por exemplo, num país... Tem um país que chama... Por exemplo, na Bélgica. A Bélgica. Tem outro país que me fugiu o nome, mas eu lembro que eu aprendi sobre ele. É um país onde é regulado o salário mínimo de acordo com o valor dos impostos do país. Na Bélgica. A Bélgica tem uma cultura parecida com a gente. É o arroz, o feijão e a comida, tipo, digo, a cultura deles mesmo é muito parecida com a nossa. Mas é um país que você vê que não tem uma infraestrutura que ela consegue suportar todo aquele povo, e as pessoas ganham muito bem com o salário mínimo, mas porque os impostos deles são extremamente baixos e a moeda deles é extremamente valorizada. Então a gente pode seguir o modelo que eu sigo é o modelo que eu implementei para o meu governo, não vendo outros países. Eu acredito que a gente pode implementar o seguinte: a redução dos impostos, o gerenciamento dele e o aumento do salário. O salário, ele não precisa ser extremamente alto, mas ele precisa ser de uma forma justa. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje no Brasil, ela recebe dia 5, dia 10 ela já não tem nada. É verdade. Eu acredito que todo mundo aqui sabe. Então, mas por que esse salário ele acaba tão pouco? Porque a pessoa tem contas de energia para pagar, conta de água e outras necessidades básicas, que, por exemplo, a nossa inflação nos mercados, por exemplo, no começo do mês é extremamente alta, mas entre o meio do mês, dia 15 e dia 20, a inflação ela desce bastante. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ver por que a inflação ela é tão desregulada, por que ela sobe e ela cai ao mesmo tempo, entre um espaço pequeno de 3 a 5 dias. Por que isso dela demora tanto para cair? Por que ela aumenta muito rápido? Então a gente precisa regular também a inflação dos impostos. E é o que eu estou falando desde o começo, que a gente precisa de iniciar os impostos da forma correta. É verdade. Partindo agora para uma questão mais de saúde, porque a gente estava dando uma olhada no seu plano de governo, que é até uma pergunta um tanto quanto polêmica, né? Porque quem não gosta de uma polêmica, né, gente? A gente gosta. Porque a gente estava dando uma olhada que você apoia a vida desde o momento da sua concepção. E a gente queria perguntar, você é totalmente contra o aborto? Ou você é tipo, tem algumas medidas ali que podem ser aceitadas? Podem ser aceitadas, não pode, ou tem que ser totalmente erradicado? Bom, quando você começou a fazer a pergunta para mim, você falou de saúde. Agora eu vou perguntar para você, qual é o conceito de saúde? Saúde pública, saúde pessoal? Em definitivo, saúde, por exemplo, a palavra saúde, qual é o conceito dela? Quando eu penso em saúde, eu lembro de vacina, eu lembro de remédio, eu lembro de passar no médico, eu lembro de fazer um acompanhamento ali, sabe?
Então, bom, Eu mas acho que isso saúde, que o povo ela, também pensa, sabe, né? exatamente. Você falou um conceito de coisas que elas são dependentes da saúde. A saúde é conceito de vida. Para você cuidar da sua saúde, você precisa de vida. Então, eu acredito que se saúde é um conceito de vida, você não pode tirar um. Eu sou totalmente contra o aborto. Se a gente for ver formas biológicas, uma criança com 4 semanas, ela já está criando suas formas. Conceitos biológicos, isso está comprovado. Todo mundo aqui estudou, todo mundo aqui tem um réu primário, todo mundo sabe que uma criança com 4 semanas, ela já tem alguma forma de vida. Ou você tirar ela dali, para mim já é algo que você está cometendo um crime. Não é uma opção, não é algo que você pode eliminar. É um ser vivo. E eu acho que as pessoas não... É um ser tão puro que ele não merece esse julgamento pelo homem. Agora, tem muitas pessoas que passam a necessidade e não conseguiram dar conta. Eu acredito que nós precisamos trabalhar nessa questão também, das pessoas que têm esse problema de não conseguir criar. Mas já existem formas de você se prevenir. Hoje em dia, todo mundo sabe que tem muitas formas além do método contraceptivo, que é a camisinha e o anticoncepcional. Existem remédios e outras formas, por exemplo, tem um procedimento cirúrgico, que é o DIU, que todo mundo conhece, que a pessoa previne a gravidez durante 3 a 5 anos. É uma forma contraceptiva de você engravidar. Existem muitas formas, ou seja, por exemplo, acontecer alguma coisa e você não se responsabilizar pelos seus atos, é uma responsabilidade sua. E outra pessoa não pode assumir essa responsabilidade. Você fez, eu acredito que você tem que assumir sua responsabilidade. E não você querer, por exemplo, isso pra mim é você passar ela pra outra, você eliminar. E a gente não elimina vidas. Eu acho que a gente já... Só pra... Ô, Robes, calma aí, rapidinho, que a gente vai ter que mudar um negócio aqui. Não dá pra deixar essa Eu posso câmera ir no mais banheiro pra lá? rapidão, eu posso ir no banheiro rapidão. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep
Não, eu ia complementar É justamente isso. que vamos investir nessa educação, nesse acesso à educação para a pessoa saber o que ela está fazendo, né? Tem muitas pessoas que fazem e não tem esse entendimento de que ela vai ter como é que fala? Uma criança vai ter muita despesa, entendeu? Então ela faz, tipo assim, ela não tem aquela educação sexual, entendeu? Então, só para complementar aí. Falando do aborto, você disse que você é contra ele, mas e quando a mulher ela não teve a opção, ela foi abusada sexualmente, você ainda vai ser contra isso? Porque ela não escolheu aquilo que aconteceu com ela, aconteceu, ela vai gerar um feto ali, e querendo ou não, dados indicam que após, mesmo que ela tenha a criança e ela coloque na adoção, ou qualquer coisa que ela queira fazer com ela, caso não queira cuidar dela, pode acabar desenvolvendo uma depressão pós-parto. Bom, eu acredito que nesses casos, por exemplo, um estuprador, na maioria das vezes, e alguns dados estatísticos comprovam isso, estupradores têm ficha criminal. E com essa ficha criminal, por que um estuprador está andando na rua? Por que ele tem sua livre liberdade de expressão sem que aconteça nada com ele? Estupradores têm indícios, existem denúncias. E não só uma forma de prevenir, não que a mulher aborte a criança, mas que não aconteça com ela. Eu acho que uma forma de a gente prevenir que ela não aborte uma criança é que não aconteça o ato. Como? Um estuprador ele tem antecedentes criminais. Possivelmente, um estuprador ele já teve um antecedente criminal desse tipo de coisa. Uma pena que eu digo para ele severa, não como cadeia, mas como pagar com a vida. Porque se uma mãe vai pagar um filho com a vida, o estuprador também não merece ter a vida. Eu acho que ele deve pagar com a forma de... Como existem, como eu falei, dei um exemplo de outros países externos, o estuprador não merece estar aqui no meio, e uma forma de não acontecer é ele não estando no meio. Então eu acredito que seria uma forma de prevenir que isso não aconteça. Uma ficha criminal do estuprador sempre tem um caso desse tipo, ou sempre tem algum caso de indícios de outras formas de crime. E sempre tem uma forma que a gente consegue prevenir isso com a pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. E acredito que um estuprador ele não merece estar na rua. É uma forma da gente prevenir que não aconteça. Há vários casos, sim, que eles são criminosos em si, mas tem muitos casos que o estupro não acontece na rua, mas ele acontece em casa. E as pessoas não contam isso pra ninguém por causa que não se sentem seguras com o próprio governo, com o que eles vão falar. Porque se foi um parente meu, por que eles iriam acreditar em mim? O que o seu governo vai fazer para que o povo acredite nele? Acredito que quando esse tipo de situação acontece com uma pessoa, ela geralmente fica com medo de contar para os seus parentes próximos, para o seu pai ou para a sua mãe. Então, o meu investimento na segurança acho que ajudaria nisso. A gente pode criar por exemplo, tem polícias, por exemplo, o policial civil, ele é especialista na lei. Não que o policial militar não seja, mas o policial civil ele é mais especialista na lei. A gente pode ter um tipo de função, uma polícia que seja específica nesses casos. E a mulher se sentir mais segura com outra mulher trabalhando nesse tipo de caso. Porque acredito que uma mulher, ela se sente muito mais segura contando isso para outra mulher. Porque ela vai entender o que ela passou, o que acontece. Então a gente pode prevenir isso com a segurança, aumentando o nível de segurança do país e aumentando com que as pessoas se sintam mais seguras, com a segurança maior, com esse tipo de caso específico para um determinado departamento. Acredito que a mulher se sente mais segura. Por exemplo, a delegacia da mulher, ela já existe, mas ela não é 100% eficaz, como todo mundo sabe. A delegacia da mulher, tanto quanto outras delegacias, não são 100% eficazes. Em alguns casos elas são, mas no meu governo a gente pretende aumentar o nível de segurança. Aumentando o nível de segurança,
pessoas. E partindo agora, saindo um pouco desse campo de segurança e saúde, a gente parte para um campo mais da infraestrutura, né, e do transporte. A gente que veio, não sei vocês, mas eu vim de uma classe um pouco mais baixa, a gente que anda de ônibus direto, que pega trem, monotrilho, sabe que a superlotação é um problema que afeta todo mundo, né, porque... Gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar o Graúna, voltando pra lá. É lotado. A porta vai aberta. Vai aberto, você vai assim, ó, quase no colo do motorista. E, querendo ou não, interfere até na sua segurança, né? Porque, Claro. querendo ou não, grande parte dos assédios que acontecem são dentro de ônibus, de trem e coisas assim. Horário de pico, então, gente, horrível de andar. E a gente gostaria de saber o que você tem em mente pra trabalhar com isso, para resolver esse problema. Bom, você comentou aqui sobre superlotação. Muitas das pessoas acreditam que o problema da superlotação é porque tem pouco ônibus. Aí que a gente se engana. O problema da superlotação não é porque tem pouco ônibus, é a frota do ônibus. Por exemplo, você tem que... Nós aqui estamos na região Dutra. Você tem que ir até Parelheiros. São basicamente uns 12 quilômetros por aí. Ou seja, essa frota, esse destino do ônibus de um ponto ao outro que demora. Podem passar 10 ônibus, mas vai estar sempre cheio de ponto porque vai demorar para ele ir e voltar a fazer essa região toda. Ou seja, a minha solução é o quê? Pontos estratégicos. É claro que a gente precisa, com o gerenciamento de imposto, aumentar a frota de ônibus, aumentar a qualidade de terminais, por exemplo. Agora tem obras aqui, que agora tem uma obra no Terminal Grajaú, no Vila Natal e no Terminal Varginha, futuramente em Parelheiros. Isso é uma forma de você diminuir, porque eles aumentou a frota. A frota da capacidade dos ônibus. Por exemplo, alguém que mora em Parelheiros, ele teria que ir até o Grajaú para pegar um trem. Até ele chegar do Grajaú, ele pegou um ônibus que vai estar cheio e dentro lá vai estar cheio. Mas se ele tiver um ônibus que vai para uma estação, por exemplo, Parelheiros, eu acho que com certeza ele vai pegar mais vazio. Porque diminuiu o tempo e diminuiu o destino. E acho que isso aí já ajuda muito. Você tem que diminuir o destino com pontos estratégicos, com mais ônibus, por exemplo. Pontos finais seria uma solução. Por exemplo, no bairro onde você mora tem um ponto final? Não. Na onde eu moro tem um ponto final. Isso já ajuda por quê? Porque lá as peruas vão chegar mais rápido e elas estão parando. Porque a frota já diminuiu. Ela não vai ter que ir até o terminal ou até o centro da cidade para voltar para o bairro. Por exemplo, aqui quem nunca pegou o Terminal Grajaú, o Brás, ou pegou no Terminal Varginha, o São Francisco, que vai até o centro da cidade. Ou seja, se tiver um ponto de ônibus perto da sua casa, que ele vá até esse destino e seja com o aumento da frota, eu acredito que ele vai diminuir a superlotação. Então o problema é o destino. Então a gente colocando pontos estratégicos na cidade, aumentando a capacidade dos ônibus, Investir na infraestrutura dos ônibus. e investimento na infraestrutura e segurança também. Acredito que o assédio dentro do trem, do ônibus ou do metrô, ele acontece por falta de segurança. Muitas das vezes a mulher se sente indefesa, mas se a gente colocar uma segurança adequada dentro dos ônibus, porque tem pessoas que estão específicas para aquilo, mas quantas vezes você foi numa estação de trem e dentro do trem tinha um guarda para o trem inteiro e tinham 2 lá em cima numa cabine? A gente tem que aumentar essa quantidade e isso é algo que precisa aumentar. Esse policiamento Que entra na questão de segurança do meu plano de governo. É isso que eu acredito que vai ajudar na superlotação e na segurança pública. Bom, para finalizar, se você gostaria de deixar mais alguma coisa em pauta, complementar alguma coisa do seu candidato? Não, tudo que ele falou foi estrategicamente elaborado, né? Nossa candidatura. E eu só complemento mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.
que a gente possa ter feito perguntas efetivas para que vocês conheçam o candidato Leandro e que a gente tenha sido a voz do povo para vocês. Lembre-se, vote PCC 57. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau! Nossa, eu tava gravando.